Muito bem, você tá nervoso, tá nervosa? A Thalia aqui, antes da gravação do podcast, ela fica nervosa, querendo saber o que vai acontecer, o que o Thiago vai perguntar, e eu tô aqui para responder ou para não responder. Se o Thiago fizer uma pergunta que eu não sei, eu vou dizer não sei. Tá tudo bem, Thiago? Tudo bem, boa tarde. Então faltou eu dizer aquela frase inicial. Sim. Católicos querem saber. Estamos no ar, a partir de agora, com o nosso podcast número 8. 8? É o 8? 8. Número 8, já há 4 mais 4, 8, 2 meses. 2 meses. 2 meses de podcast já no ar. Me parece que vocês estão gostando. Eu tenho visto os comentários de vocês estão gostando, estão assistindo no domingo mesmo, a grande maioria está assistindo já no domingo, e eu fico muito contente de poder participar do seu domingo, do Dia do Senhor, que é também dia de Católicos Querem Saber. Tiago, conta boa aí. A boa? É. A boa é que se você está chegando agora aqui no canal, se inscreva, faça parte dessa família e conheça todos os conteúdos que tem aqui neste canal, gratuitos, e também aqui o nosso podcast todos os domingos e os cortes que são postados durante a semana. E deixa seu like também, Carlos, né? Ó, o pessoal aí, duro de coração, deixa o like. Alguém colocou no comentário assim, não é maldade, Eu vi. É que a gente esquece. Eu vi. Então, se você não é maldoso, apenas esquece, eu tô te lembrando. Põe aí o dedinho na mãozinha fazendo legal, no gostei, clica aí, deixa um comentário, gente. Um comentário pode ser um pontinho, um comentário pode ser um boa tarde, qualquer coisa, mas assista e interaja com o vídeo. Clica no gostei, deixa um comentário, encaminha esse vídeo para alguém. Nisso você vai estar ajudando para que o nosso podcast continue no ar, tá certo? E é como o Thiago disse, todo dia, todo santo dia, 3 da tarde, tem um vídeo novo aqui. No domingo é o bate-papo completo, de segunda a sábado são os cortes, os pedacinhos mais importantes da conversa do domingo. Então assista não só o domingo, mas assista a semana toda também. Ah, mas eu já vi no domingo. Ok, mas a repetição é o quê? É a mãe da aprendizagem. Aliás, tem um negócio importante que eu já vou falar de uma vez. Quarta-feira agora, dia 25, nós vamos fazer um aulão especial do mês da Bíblia. Que legal. E nesse aulão eu vou ensinar algumas técnicas de memorização, técnicas de aprendizagem. Então, se você diz assim, eu leio a Bíblia, esqueço, não gravo, então eu vou ensinar algumas coisas que você vai fazer, que vai gravar, que vai memorizar. O pessoal fala assim, Carlos, você tem uma memória, como é? Mas eu falo isso repetidamente há 20 e tantos anos. Então, aquilo que a gente aprende tem que repetir, tem técnicas para isso, que eu vou te ensinar para você memorizar melhor a Bíblia. Quarta-feira, agora, dia 25, 8 da noite. Vai estar ao vivo aqui no YouTube, aberto para todo mundo. A gravação é só dos alunos da Bíblia Mais e da Teologia. Mas o aulão ao vivo, no horário de 8 às 11, são 3 horas, por isso que é aulão. De 8 às 11, na quarta-feira, dia 25, é aberto, é gratuito para todo mundo. Então, fica de olho aqui no YouTube. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Uau, eu não vou perder não, hein? Não perca! Não perca! Ó, tive uma ideia de interação aqui com esse episódio. Ah. Se você não sabe o que comentar, deixa aqui embaixo a cidade que você está assistindo e o estado. Legal! Hã? Depois, aí agora você arrumou um problema para você. Porque aí você vai fazer uma triagem das cidades e vai trazer as estatísticas no próximo episódio, tá bom? Tá ótimo. Não mandei dar ideia? Não, você mas dá tá ideia, ótimo. eu dou 2. Deixa aí, ó. Deixa aí sua cidade, o seu estado e
A caravana. Caravana, da onde é a caravana? Vamos lá, vamos começar os nossos trabalhos de hoje, né? As nossas perguntas, né? O que os católicos querem saber. E eu quero pegar um gancho do nosso podcast passado. Se você ainda não assistiu o podcast número 7, nós conversamos sobre as aparições de Nossa Senhora, se é espiritismo, qual é a diferença, e o Carlos trouxe aqui a posição da igreja sobre as aparições que existem. E essa semana saiu um documento oficial do Papa Francisco, do Vaticano, falando sobre Medjugorje. E eu queria saber, Carlos, o que esse documento trouxe, o que afirmou para nós católicos? Eu estou aqui com o documento, eu imprimi. Quem quiser é só entrar no site do Vaticano, Vatican, sem o O, com N no final, vatican.va. Aí você tem uma lupinha lá dentro do site do Vaticano, um lugar de busca, você aperta lá, escreve Medjugorje, e aí vai aparecer essa nota aqui. Foi isso que eu fiz, eu tirei essa nota, foi publicada na quinta-feira, dia 19, agora, sobre a experiência, o nome é A Rainha da Paz, nota sobre a experiência espiritual ligada a Medjugorje. O que acontece? Tem uma cidade chamada Medjugorje, na antiga Iugoslávia, não é? E nessa cidade acontece um fenômeno. Desde 24 de junho de 1981. Você nasceu quando, Tiago? 96. Eu nasci em 81. Eu sou da idade de Medjugorje. Então, desde dia de São João Batista, 24 de junho de 1981, ou seja, tem 43 anos, que acontece o fenômeno de uma possível aparição de Nossa Senhora a alguns videntes. Então, há 43 anos, Nossa Senhora aparece a esses videntes e entrega mensagens a eles. Isso foi crescendo e Medjugorje se tornou um lugar de peregrinação. Gente do mundo inteiro vai a Medjugorje. E o documento do Vaticano começa verificando o quê? Os frutos espirituais que acontecem lá. Então é inegável. Muitas conversões, muita gente se aproximando dos sacramentos, muitas confissões. Quem vai a Medjugorje sabe, quem já foi sabe, ou quem vê e pesquisa sobre o assunto, são filas e mais filas de pessoas em confissão. Então, é uma distribuição de sacramentos muito grande, muita gente se convertendo, muitos frutos espirituais em Medjugorje. Então, a igreja já vem estudando o caso de Medjugorje há décadas. Agora, no dia 19 de setembro de 2024, o Vaticano publicou uma nota sobre o que acontece em Medjugorje. Então, a nota é muito interessante, é grande o documento. Essa impressão que eu fiz aqui tem 18 páginas, 16 páginas. E nessa nota, o que o Vaticano vai pontuando? Primeiro, ele começa falando dos frutos espirituais, isso que eu acabei de falar. Depois, ele fala das mensagens que destoam do ensinamento da igreja e do evangelho. Aí que eu quero chamar a atenção. De todo o conjunto de mensagens que tem nos arquivos de Medjugorje, ou seja, são 43 anos de mensagem. Então, de todo esse arquivo de mensagens de Medjugorje que tem até hoje, o Vaticano fez uma separação das mensagens. A grande maioria das mensagens são mensagens que combinam com o evangelho, são mensagens que combinam com a doutrina da igreja. Mas tem uma porcentagem, um percentual dessas mensagens que não combinam com o evangelho, nem com a doutrina da igreja. Por exemplo, há muitas mensagens de repreensões e ameaças. Isso está no documento do Vaticano. Nossa Senhora dizendo, olha, é a última vez que eu apareço. Olha, é a mensagem final, da agora para frente, o castigo vai descer. Tem mensagem assim dela em 1982. Só que ela
continua aparecendo 42 anos depois. Então, como o Vaticano entendeu as mensagens de Medjugorje? Da seguinte maneira: aquilo que é de acordo com a doutrina da Igreja e de acordo com o Evangelho, com a boa notícia, nunca pode esquecer que Evangelho é boa notícia. Tudo que combinar com a doutrina da Igreja e com o Evangelho, que não for nesse tom de ameaça, nesse tom de desespero de fim do mundo, nesse tom de catástrofe, nada disso, o que não for nesse tom, são mensagens positivas e que podem ser adotadas pelos fiéis na sua espiritualidade, no seu dia a dia. E aquelas mensagens que não combinam, pelo seu tom ameaçador, com o Evangelho e com a doutrina da Igreja, então a Igreja, o Vaticano diz, essas mensagens não são para ser levadas a sério, é dito isso, não são para ser adotadas pelos fiéis. Então, primeiro ponto, nem tudo que se disse em Medjugorje é, de fato, de Nossa Senhora, é, de fato, da Igreja Católica. Mas então, o que seriam essas outras mensagens? O Vaticano entende, os estudiosos das mensagens entendem, que ali, no meio das mensagens, tem também muito desejo pessoal dos videntes. Então, a maneira deles falarem, a maneira deles transmitirem as mensagens foi contaminada com o modo deles falarem, entende? Então, é como se a Thalia, sua esposa, Tiago, me desse um recado e eu fosse passar um recado para você. Mas na hora que eu passo o recado para você, eu não repito exatamente as palavras da Thalia. Telefone sem fio. Exatamente. Eu já ponho um pouco do meu jeito ali. E aí eu falo, a Thalia disse isso, mas não foi exatamente isso que ela disse. Tem muito do que eu também acredito, penso ali no meio. Então o Vaticano passou um pente fino nessas mensagens e verificou, olha, o que Nossa Senhora vai falar tem a ver com o que a Igreja prega, tem a ver com o Evangelho de Nosso Senhor. O Evangelho é a peneira, tem que passar por ali. Agora, o que for exagerado, aí já é parte do modo de ser, do modo de falar, da imprecisão na fala dos videntes. Ficou claro isso? Ficou. Então, isso é o que o documento está dizendo. Agora, o documento também fala o seguinte, no número 38 diz assim: através dessa autorização acerca de um evento espiritual, os fiéis, escuta essa, Tiago, que é o mesmo que eu falei domingo passado, os fiéis são autorizados a dar ao fenômeno das aparições de forma prudente a sua adesão. O que o Vaticano está autorizando? Que eu, como católico, dê a minha adesão, que eu aceite essas mensagens para mim. É isso que o Vaticano está autorizando. E ele continua. Ainda, olha isso, ainda que isto não implique uma declaração do caráter sobrenatural do fenômeno em questão. Ou seja, o Vaticano não está dizendo Nossa Senhora aparece em Medjugorje. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que as mensagens que ali são produzidas pelos videntes podem ser assumidas por você, Tiago, que são mensagens, na sua maioria, não todas, mas na sua maioria são mensagens que podem provocar frutos espirituais em você. Porque há muitas mensagens em que Nossa Senhora diz assim: por que vocês fazem tantas perguntas? Está tudo no Evangelho, leiam o Evangelho. Então, esse tipo de mensagem, você, Tiago, agora tem autorização oficial do Vaticano para dizer: eu vou assumir essa mensagem de Medjugorje para mim. Mas olha o que o catecismo diz aqui, o documento do Vaticano continua dizendo: e recordando, no número 38, e recordando que os fiéis não são obrigados a crer nele. No podcast passado, eu tinha dito aqui, a aparição de Nossa Senhora não é dogma de fé.
Teve até um corte durante a semana sobre isso. A aparição de Nossa Senhora, seja Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, agora Medjugorje, não é dogma de fé. Eu não estou obrigado a crer e a introduzir na minha vida espiritual essas mensagens. Falei sobre o terço, que o terço que Nossa Senhora de Fátima sugere não é uma obrigação católica rezar. Algumas pessoas se espantam quando eu digo isso. Mas olha aqui, é o documento do Vaticano. Entende? E aí, para terminar, o documento inteiro do Vaticano não diz mensagens de Nossa Senhora. Ele diz presumidas mensagens de Nossa Senhora. Então, ele não bate o martelo de que as mensagens de Medjugorje são de Nossa Senhora. Ele presume que seja. É uma possibilidade que seja. Ah, mas um dia a igreja pode reconhecer que é de fato? Estamos num processo em que vai chegar o momento. Não, não vai chegar o momento. Porque a doutrina da igreja, o máximo que ela dá é esse documento aqui. Tanto para Medjugorje, quanto para Fátima, quanto para qualquer outra aparição de Nossa Senhora. São 6 graus. Eu expliquei isso no podcast passado. O grau menor não tem nada a ver, nessas mensagens não combinam com a igreja. Corta. E o grau mais alto é esse, onde as mensagens são autorizadas, mas nunca definitivamente ditas, foi Nossa Senhora que disse. Interessante que, lendo também o documento, não li as 16 páginas, vou confessar, mas lendo sobre o documento, foi falado que a importância de que a veneração do católico for sendo a mensagem que Nossa Senhora traz, e não aos videntes. Isso. Que essa peregrinação a Medjugorje, por exemplo, não é por causa dos videntes, mas sim pela mensagem. E isso foi ressaltado também no documento, né? E quando a mensagem tiver a ver com o Evangelho, tiver a ver com o catecismo da igreja. Quando for mensagem, por exemplo, Nossa Senhora dando o último aviso. Olha, que agora o fim virá, que agora a ira de Deus vai descer. Tudo isso que a gente escuta aos montes na internet, o Vaticano diz, isso não é para ser levado a sério. O documento fala assim claramente. Tá certo? Muito interessante, muito interessante. Chegou no grau máximo, né? Daí não passa. Não, aqui é o máximo. O máximo é autorizar os fiéis a irem lá, a ouvirem as mensagens. Sim. Mas confirmar que é Nossa Senhora que está aparecendo e que a gente tem que se obrigar a adotar a mensagem de Medjugorje na nossa vida, não. Sim. A única mensagem, repetindo o que eu disse no último podcast, a única mensagem obrigatória para a minha vida é o Evangelho. Sim. E ponto. Não querendo aprofundar no assunto, porque já foi a temática do podcast passado, mas qual a diferença de Nossa Senhora Aparecida para essas outras aparições? Porque teve um milagre lá no Rio Paraíba, e aí, enfim, toda a história que a gente já conhece. E qual é a diferença pelo reconhecimento da igreja nessa veneração a Nossa Senhora Aparecida? Nossa Senhora Aparecida não tem nenhuma mensagem, né? É a imagem de Nossa Senhora da Conceição que foi achada no Rio. E aí teve o milagre, que a gente conhece a história. Mas não há nenhuma mensagem de Nossa Senhora Aparecida que eu tenha que adotar na minha vida. Não. O culto a Nossa Senhora Aparecida é o culto a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. É a mesma tradição da Imaculada Conceição, que foi um dogma de 1800 e alguma coisa, 1854, que Nossa Senhora nasceu sem o pecado original. Então, é a mesma imagem, é a mesma devoção ao dogma, aí é um dogma, que foi declarado pelo Papa, que Nossa Senhora nasceu sem o pecado original. Então, essa imagem de Nossa Senhora Aparecida não é uma outra Nossa Senhora com uma mensagem diferente. É
a Nossa Senhora da Conceição. Eu estou falando Nossa Senhora da Conceição, mas o correto é Imaculada Conceição, que a imagem dela foi achada no Rio. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Vamos lá. Vamos conversar hoje, Carlos, sobre um tema que muitas vezes aparece também nos comentários lá e as pessoas são curiosas, gostam de saber, né? Qual a visão da Igreja Católica, a visão bíblica também sobre as seitas? O que a Igreja Católica considera como seita? E aí eu já puxo, por exemplo, maçonaria, né, que pode ser maçom e católico ou não, enfim. Vamos destinar a nossa conversa em cima disso hoje. Mas a primeira pergunta é, o que a Igreja Católica considera hoje como uma seita? Muito bom. Seita, algumas pessoas pensam que tem a ver com o tamanho da igreja. Por exemplo, abriu uma portinha ali na rua, ó, é uma seita. Você já ouviu alguma coisa parecida com isso? Muito. Abriu ali, ó, ali era uma garagem, fizeram uma igrejinha, é uma seita. Dá a impressão que seita é um grupinho pequeno. E se esse grupo crescer, deixa de ser seita, né? Dá a impressão que é isso. Mas não tem nada a ver com isso. Seita é um grupo, não interessa o tamanho do grupo, fechado, e que ele acredita que só participa da salvação quem pertencer àquele grupo fechado. E que o único entendimento sobre a verdade está ali. Fora daquele grupo, não tem salvação, nem tem conhecimento de Deus, nem tem ação de Deus nenhuma. Deus só age naquele grupo, Deus só fala com aquele grupo. Isso é seita. E aí o interessante, tem os grupos que são seitas e tem as pessoas com mentalidade de seita. Tem pessoas dentro da Igreja Católica que são católicas, mas a mentalidade delas é mentalidade de seita. Por quê? Porque elas acham que o único lugar onde Deus age é dentro do prédio católico. E isso não é ensino da Igreja Católica. A Igreja Católica não é uma seita. Se você pegar o catecismo, parágrafo 846, 848, você vai ver que a Igreja entende que Deus age onde Ele quer. Deus age fora das paredes visíveis da Igreja Católica. Deus age em qualquer coração sincero. Então a Igreja Católica não é uma seita, pelo contrário. Ela entende que há sementes da verdade, esse é o termo utilizado nos documentos da Igreja, existem sementes da verdade espalhadas pelo mundo inteiro. Então, no budismo, tem sementes da verdade. A pessoa de coração reta no budismo encontra Deus. Tem sementes da verdade no espiritismo. Tem sementes da verdade na Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, aonde houver uma pessoa de coração sincero, buscadora de Deus, ali Deus está agindo. E há semente da verdade espalhada por todo lado. Sim. Você vê que o grupo de Jesus não era uma seita. Você vê isso como? Certo dia, João falou para Jesus... João falou com relação aos samaritanos. Uma outra pessoa, um outro apóstolo, falou com Jesus assim, olha, tem um homem fazendo milagres em seu nome e que não pertence ao nosso grupo. Você quer que a gente vá lá calar ele? Jesus falou, não. Se ele não está contra, ele está a favor. Só porque ele não participa do grupo, você quer ir lá calar a boca dele? Ou seja, Jesus não é um cara de seita. Jesus não gostava de seita. Não, tem que estar aqui nesse grupo. Se não for desse grupo, não serve. Com Jesus não tinha isso.
E é muito interessante a mentalidade de seita, porque, assim, aqui no nosso grupo acontecem alguns fenômenos. Acontece alguma coisa, alguém fala alguma coisa, alguém tem sonhos, alguém tem visões no nosso grupo. Então é de Deus. Agora, no grupo do lado, acontecem os mesmos fenômenos. Aí você fala que é do diabo. Então é ridículo. É uma mentalidade ridícula. Então veja, qual que é a posição da Igreja Católica? Há sementes da verdade em todo lado. O que é seita? Seita é uma mentalidade que forma um grupo fechado. Mas tem gente que não é de um grupo fechado e tem a mesma mentalidade de uma seita. E é muito triste alguém que se diz católico, a palavra católico significa universal, é para todos. Ele acha que só o pessoal do grupo dele é que vai ser salvo, é que Jesus age na vida. Então, é uma incongruência, é uma contradição muito grande. Sim. Você falou do termo semente de verdade, né, da verdade. Eu já tinha ouvido falar desse termo, mas como partículas de salvação. Isso foi utilizado alguma vez pela igreja, porque na Igreja Católica tem a plenitude da salvação. Isso. Fora da Igreja Católica tem as partículas de salvação. É onde você tem, tipo assim, uns pedacinhos, tipo a palavra de Deus, o batismo. Nunca ouvi nesse termo, partículas da salvação, mas eu acho que o sentido é o mesmo, de sementes da verdade, né? As sementes da verdade em todo lado. E outra coisa, o Espírito Santo sopra onde ele quer. A gente restringir Deus a um território que nos pertence é limitar a Deus, né, que é o Criador do universo. Sim. E aí a gente fica pagando mico, pensando com ideia de seita, como se Deus só agisse no meu grupinho. Inclusive, o próprio Vaticano, dentro da própria igreja, de vez em quando faz, né, denomina algum cardeal, algum bispo, para poder investigar determinadas situações que propriamente dentro da igreja pode se tornar uma seita, né? Tem grupos dentro da igreja hoje que são grupos fechadíssimos, grupos que se auto-intitulam ali os melhores, e quem não está com aquele grupo não está com Deus. É tudo mentalidade de seita. Quem era assim na época de Jesus eram os fariseus, né? E Jesus falava, olha, no reino de Deus vai ter um banquete e vai vir gente de tudo que é canto do planeta, gente que vai vir, é mendigo, é coxo, é aleijado, é todo mundo. Jesus estava dizendo que não é esse grupinho fechado, desses homens elitizados aí, bonitinhos, não. Vai vir todo mundo, porque Deus acolhe a todos. E pronto. Que interessante, Carlos. E importante a gente ter essa mentalidade, porque você definir, por exemplo, que um outro grupo é uma seita, se você tiver como posso dizer, esse pensamento, pode gerar até um certo preconceito, porque aí você também acaba falando, eles são uma seita, então eles estão errados também, né? O pior preconceito que existe, Tiago, o pior, Uhum. Todos são ruins, mas o pior é o preconceito religioso. Por quê? Porque se eu tiver um preconceito religioso contra você, eu parto do princípio que Deus está comigo e não com você. Certo. E se Deus está comigo e não contra você, e está contra você, então eu posso tudo, Tiago. Eu posso, inclusive, te matar. Então esse é o grande problema do perigo que é a religião. A religião preconceituosa. A religião quando se torna arma de discriminação. Porque uma coisa é eu ter uma opinião contra você. Agora, outra coisa é eu achar que Deus está comigo e não está com você. Isso me empodera. Por isso que as pessoas preconceituosas, religiosas, são tão iradas, são tão malvadas, são capazes de matar, são capazes de condenar o outro ao inferno, porque ela se sente num patamar, porque ela está ao lado de Deus e você não. É a coisa mais perigosa que tem. Terrível.
Terrível. Meu filho. Vai brincando com isso. Não, e nós temos que ter cuidado, porque ninguém tá livre de passar por isso, não. De chegar a um momento da tua vida aí que você acha que a quantidade de conhecimento que você tem já é suficiente para você ser melhor do que o outro, né? Então, é um autocuidado e um exercício de humildade que nós temos que ter, né? Para que a gente tenha sempre o pezinho no chão, né? Abaixa a bolinha, né? Por isso que Paulo, ele fala assim em 1 Coríntios 8, a ciência incha, o amor constrói. Ou seja, a ciência que ele quer dizer é o conhecimento. Se você tem muito conhecimento, eu sei, você fica inchado, você fica arrogante, você fica insuportável. Agora, se você tem amor, o amor é a única coisa que vai construir. Sim. Então, antes de você ter conhecimento, tenha humildade, tenha amor no coração. Senão, você se torna intragável, insuportável. É verdade. E falando sobre a maçonaria, ô Carlos, que é um tema que muitas vezes é sensível para muitos católicos e para a Igreja Católica, eu já ouvi algumas coisas sobre isso, mas nunca assim, uma posição oficial do que a Igreja realmente fala sobre isso. Qual é a relação da Igreja Católica com a maçonaria? Ou não existe relação? Hoje não existe, mas já existiu. A maçonaria nasceu de dentro da Igreja Católica. Maçom é um termo francês para pedreiro. Pedreiro, em francês, fala maçom. Você não vai fazer uma reforma aqui no estúdio? Você vai contratar um maçom, que é um pedreiro em francês. Então, era um grupo de pedreiros. Mais do que pedreiros, construtores, né? Porque lá na Idade Média, aquelas grandes catedrais. Então, havia uma corporação de construtores, de pedreiros muito fortes e que trabalhavam diretamente com a igreja, com o Papa, porque os projetos de construção na Europa eram infindáveis, eram monstruosos. Então, era uma corporação muito forte de pedreiros. E aí eles criaram uma associação, um grupo, que trabalhava diretamente com a Igreja Católica, porque as grandes construções da Idade Média eram de quem? Da Igreja Católica. E eles criaram um sistema de segredo dentro dessa corporação, porque era a passagem dos segredos profissionais deles, que está tudo certo. Eu não vou ficar contando meu segredo profissional para qualquer um. A Coca-Cola não conta qual é a fórmula da Coca-Cola. É um segredo profissional. Toda empresa tem os seus segredos profissionais, que se cair na mão do concorrente, ela perde mercado. Então, é normal, correto, ter os segredos profissionais. Então, assim nasceu a Associação Maçônica, a Associação dos Pedreiros e Construtores, que, ligada à Igreja Católica, tinha os seus segredos profissionais, que passavam de pai para filho. Então, nasce assim a maçonaria e nasce assim o motivo dos segredos. Aí o que acontece? Com o tempo, esse grupo foi ficando extremamente forte, poderoso, tinha muito dinheiro, muita influência, e começou a se descolar da Igreja Católica, até porque surgiu o protestantismo, a Igreja Católica entrou numa situação em que ela já não tinha tanto poder mais com os outros reinos, com os outros governos. Então houve aquela discussão política vinda da Reforma Protestante, as grandes construções católicas pararam, e aí o grupo maçom se descolou da igreja. Quando eles se descolam da igreja, para eles terem vida própria, eles começam a abrir para qualquer outro profissional, não só mais pedreiros. Eles começam a receber todos os profissionais da cidade. Então, aquilo ali foi virando um grupo muito influente, que agregava os grandes empresários, os grandes nomes, os grandes donos, o povo do dinheiro, que se agregava a eles. Porque você sabe que quanto mais você tiver contatos,
hoje o termo moderno é network. Quanto mais contato você tem, melhor é para você, melhor para o seu negócio. Então, a maçonaria se tornou um grande centro de network, um grande centro de um tendo contato com o outro, um conhecendo o outro. Mal comparando, você deve conhecer a associação comercial. Então, eu faço parte na minha cidade da associação comercial lá. Por que eu faço parte? Porque eu dava cursos de oratória, de liderança, e fiz muitos cursos pela associação comercial. Eu me associei à associação comercial para ter acesso às empresas. É um centro de network, é um centro de convivência empresarial, de negócio. A maçonaria foi se tornando isso. Só que, a partir de 1700 e alguma coisa, um pastor presbiteriano assumiu a direção da maçonaria e começou a fazer lá um estatuto meio que religioso da maçonaria, decretando algumas coisas. Por exemplo, só pode ser admitido na maçonaria quem crê em Deus. Bom, quando você vai fazer uma inscrição na associação comercial, eles não perguntam isso. Não. Porque o interesse ali não é esse, o interesse é negócio. Então a maçonaria começou a não ser mais somente negócio. Começou a entrar uma espécie de religiosidade ali dentro. E daí, dependendo da loja maçônica, porque também não é uma só, tem várias, que tem a da Inglaterra, tem a da França, enfim, aí é muito complexo. Mas, no geral, a maçonaria começou a ter elementos religiosos e começou a pegar elementos do cristianismo, elementos da religião antiga egípcia, começou a fazer uma mistura ali e se tornou não só mais um negócio comercial, empresarial, mas também se tornou algo religioso. Embora eles digam que não é religião. Tudo bem, mas se não é religião, por que não admite ateus? Só admite gente que crê em Deus. E quando eles falam em Deus, aí que começa a chocar com a Igreja Católica. Quando eles falam em Deus, eles falam o grande arquiteto do universo. Eles não falam o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles nem falam em Jesus. Jesus não é tocado. Então, para o católico, como é que você vai falar de Deus sem falar de Jesus? Deus é muito vago. Deus, qual Deus que você está falando? De D minúsculo. É o Deus do Islã? É o Deus do hinduísmo? É o Deus dentro de você, como o budismo? Qual é o Deus? É o Deus natureza? Tudo é Deus, porque dependendo da mentalidade, a pessoa chama o que quiser de Deus. Então, para a Igreja Católica é muito óbvio, Deus é quem? É aquele revelado por Jesus Cristo. É impossível eu, como católico, falar de Deus sem falar de Jesus. Jesus é que me mostra Deus. Como na maçonaria não se fala em Jesus, se fala em apenas Deus, aí já tem um sinal amarelo aí. É um problema. O outro problema é essa questão da seita que a gente está falando. É algo muito fechado, é algo que você não tem conhecimento do que é, porque aí entrou aquela parte do segredo, que antes era um segredo profissional, agora virou um segredo filosófico. À medida em que a pessoa vai entrando na maçonaria, ela vai subindo a degraus de conhecimento. É uma coisa meio gnóstica. Eu tenho que ter um conhecimento que poucos têm. O conhecimento da Igreja Católica é aberto a todo mundo. Você pode entrar na internet. O que a Igreja Católica crê? De cabo a rabo. Está aqui. Baixa e lê. Você compra em qualquer lugar isso aqui. Pô, não tem segredo. O segredo que pode ter na Igreja Católica são segredos de Estado, porque o Vaticano é um país, tem as questões de segredo de Estado de um país, como o Brasil tem, Estados Unidos tem. Mas doutrinários, segredos doutrinários, nenhum. Você não tem uma escala que você vai... o bispo sabe de coisas que o padre não pode saber em termos doutrinários. Não existe isso.
é aberto para todo mundo. Então, como é que você vai participar de uma instituição que você tem segredos sobre Deus, segredos sobre filosofias? Então, isso é algo que parece que a maçonaria é uma seita também, um estilo de seita, muito fechado para poucos, entende? Não entendo, então, cara. Basicamente é isso. Sim. E não posso dizer a palavra certa, mas dizer que, por exemplo, né, quem é maçom faz o culto ao diabo, por exemplo, né? Os simbolismos falando que é um pacto, isso foi criado também para dar medo aos católicos para não entrar. Da onde que surgiu? Porque se tornou, né? A questão do bode, da figura, das oferendas, enfim, do pacto. Isso no senso comum, acaba se remetendo muito à maçonaria. Talvez isso não tenha nada de realidade, mas isso foi criado também para dar um senso de medo também para os católicos não entrarem? Porque aí já começa outra coisa. Uma coisa feia puxa outra coisa feia. Vamos falar sobre isso. Católicos querem saber. Católicos querem saber. Por quê? Aí, por conta da maçonaria ter a desaprovação da igreja, começa o pessoal. Então aquilo é do diabo. Aí começa a fazer uma leitura de que tudo que a maçonaria faz é o diabo. E eles têm lá uma figura de um bode. E o bode é o diabo. Por que o bode é o diabo? Onde está escrito que bode é diabo? Eu tinha medo do bode, quando era criança. O bode é feio mesmo. Bode é feio. O bicho feio é o bode. Não é? Mas, na Bíblia, inclusive em Levítico, tem uma cerimônia onde eles pegam o bode, soltam o bode no deserto, para o bode levar o pecado do povo. O bode não é diabo ali. Pelo contrário, o bode é um cordeiro de Deus que leva o pecado do pessoal embora. Então, tudo vai do significado que cada um dá. Aí você tem que perguntar ao maçom, o que é o bode na maçonaria? Não é o diabo. É um outro símbolo que eles creem. Então, tem que ter cuidado quando você vai falar dos símbolos dos outros. Uhum. Os símbolos dos outros tem que perguntar para os outros o que significa. É igual você falar que quem faz despacho na Umbanda está fazendo oferenda ao diabo. Não está. Tem nada a ver. Porque pergunta ao umbandista, ao candomblessista, se ele crê em diabo. Ele nem crê em diabo. Não tem diabo na religião deles. Tem os orixás, que são os deuses deles, na mentalidade deles. São deuses, não tem nada a ver com o diabo. Então, quando você vê uma... Como é que chama aquele negócio? Um despacho. Oferenda. Uma oferenda de Umbanda. Isso é do diabo. Não tem nada de diabo ali. Tem um culto a um orixá, a um deus africano, que eles creem. Existe esse deus africano? Não existe. Mas não é diabo. Então você não pode dizer da religião dos outros, da fé dos outros, aquilo que o outro não crê. Sim. Isso é uma discriminação. Sim. Isso é uma discriminação. Então você vê um despacho de Umbanda, você vai ficar com medo? Medo de quê? Aquilo é inofensivo. Tem gente que chuta, né? Porque é falta de educação, falta de respeito. Porque se alguém for e chutar a imagem dele, ele vai ficar chateado. Mas por que ele se dá o direito de chutar a imagem do outro? Porque ele é preconceituoso, porque ele tem uma mensagem de seita na cabeça. Você entende, Thiago? Uhum. Então tem que ter muito cuidado com todas essas coisas. Com certeza. Eu vejo, né, aí vai pro meu achismo, né, meu grande achismo, que muitas vezes essa visão, né, que as pessoas têm de ligar o bode, essas coisas assim, ao diabo, porque os movimentos satanistas acabam utilizando dessa figura também para representar, né, o diabo, né, porque hoje existe, né, a igreja satânica. Mas, por exemplo, e tudo mais. Cruz de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado então, assim, né? Cruz de cabeça para baixo é o diabo. A Igreja Católica tem lá no Vaticano o símbolo da cruz de cabeça para baixo. A Igreja Católica cultua o diabo. Eu fiz um vídeo numa rede social aí. Não pode falar, porque o YouTube fica nervoso. Eu fiz, e aí ensinando o sinal da cruz. Eu vi esse vídeo. Aí um monte lá, olha, ele faz o sinal da cruz de cabeça para baixo. Eu vi. Porque, gente, primeiro que eu não fiz de cabeça para baixo. Agora, e se eu fizer?
Para a Igreja Católica, cruz de cabeça para baixo não é o diabo, é Pedro. É o primeiro Papa que foi crucificado de cabeça para baixo. Aí, mas o satanista, problema do satanista, eu não sou satanista. Se ele acha que a cruz de cabeça para baixo é o diabo, é o problema dele. Eu não sou satanista, eu sou católico. Na Igreja Católica, cruz de cabeça para baixo é Pedro. Você entende, Thiago? Eu estou entendendo perfeitamente. É ridículo. Carlos, antes da gente ir para o próximo assunto referente à seita, você falou sobre a questão de segredos, né? Uma vez eu ouvi que existem cartas que o Papa escreve que ficam arquivadas no Vaticano que só podem ser lidas após 100 anos da morte dele. Isso é real? Mas tem segredo de 100 anos também? Teve um presidente aí com esse negócio. Sim, o Papa também faz isso. Mas eu ouvi, foi até um documentário do History Channel que eles estavam falando sobre o Vaticano e falou que tem algumas cartas que o Papa escreve que só podem ser divulgadas após 100 anos da morte dele. Eu não sei. Nunca ouvi falar. Se existe isso, é algum conteúdo de segredo de Estado. Algumas coisas no governo se coloca em sigilo de 100 anos. Por quê? Sim. É alguma coisa que afeta a administração pública. Sim. Nem tudo, mas tem coisas que afetam. Se é isso, deve ser por aí, mas termos doutrinários, Thiago, não é. É tudo revelado. No documentário estavam falando sobre um possível apoio da Igreja Católica ao Hitler na época do nazismo. Aí é uma situação complicada isso aí, porque o Papa da época, há relatos até de sobreviventes do nazismo que o defendem, que ele protegeu as vítimas do nazismo, né? Os judeus, escondia dentro da Igreja Católica, judeus, enfim. É uma questão histórica muito polêmica e eu acho que é muito difícil o Papa que tem o governo da igreja, e você vê ali um louco, maluco, genocida, que era o Hitler, fazendo uma desgraça, mas, ao mesmo tempo, o Papa tem que proteger os católicos, ainda defender os judeus que estavam sendo perseguidos, e, dependendo da posição, porque tudo isso é uma política, dependendo da posição política enérgica que ele tomasse, ele poderia virar o ódio de Hitler contra os católicos. É muito complicado. Eu tenho dificuldade de julgar muito rapidamente essas situações. Perfeito. A gente falando sobre essa questão de grupo fechado e tudo mais, sobre regras próprias, eu vi também que você já gravou um vídeo sobre isso no teu... Não pode falar, que o YouTube fica nervoso. Na outra rede social. Na outra rede social. Os testemunhos de Jeová são considerados também uma seita. As questões que eles aplicam dentro do próprio grupo, de questão de doação de sangue, questão de não acreditar que Jesus é o Messias. Como que é a visão sobre essa questão de testemunhas de Jeová? Então, eles são bem esse espírito de seita. Só vai ser salvo quem participar daquele grupo ali. Eu, inclusive, tive um amigo na adolescência que se converteu a Testemunha de Jeová. Ele era muito católico, participando comigo, mãe dele catequista, virou todo mundo Testemunha de Jeová e estão lá até hoje. Continuam pessoas boas como eram, né? Mas com essa mentalidade de grupo fechado. Só salva quem está ali. E eles são muito radicais em muitos aspectos. Eles fazem uma leitura bíblica muito ao pé da letra. Inclusive, algumas das melhores traduções de textos do Antigo Testamento é da Bíblia deles. Porque eles leem com tanta precisão e tão ao pé da letra que eles fazem uma tradução muito boa. Então, tem textos do Antigo Testamento muito bem traduzidos na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Melhor traduzido que nas Bíblias católicas. Legal. Mas, por exemplo, eles pegam a questão do aniversário. Não celebram aniversário. Não fazem aniversário. Por quê? Porque as 2 vezes em que aparece uma festa de aniversário na Bíblia, termina mal. Então, eles entendem que a festa de aniversário é algo não da vontade de Deus. E não celebram aniversário. Não cantam hino nacional.
não votam, não servem tiro de guerra, não fazem transfusão de sangue. Tudo com uma leitura literal, ao pé da letra, literal não, ao pé da letra da Bíblia, pegando uma cultura, Tiago, de 2.500 anos atrás, por exemplo, Levítico, que fala do sangue, e trazendo para hoje. Levítico fala que a gente não pode comer sangue, porque para eles o sangue era a alma. Eles achavam isso. Por quê? Porque se eu cortar aí seu pescoço, seu sangue vazar todinho, você vai morrer. Então, se o sangue saiu e a pessoa morreu, o sangue é a vida. O sangue é a alma. Então, eles imaginavam esse tipo de coisa. Então, proibiam determinadas práticas com sangue. Eles pegam isso, num contexto totalmente diferente, e proíbem a transfusão de sangue que salva vidas. A ponto de botar as famílias das Testemunhas de Jeová em uma situação terrível, porque não são poucos os casos de que pais têm que decidir a morte do filho, porque a única solução seria uma transfusão de sangue. Então isso estava sendo discutido até no Supremo Tribunal, não sei como é que está isso, não acompanhei mais, mas se discutindo se os médicos podiam fazer a transfusão de sangue mesmo sem autorização dos pais por conta de radicalismo religioso. Estavam discutindo isso. Eu tive um colega de escola que ele tinha uma carteirinha que andava com ele dizendo que em caso de acidente não era autorizado a transfusão de sangue. Exatamente. Eles carregam isso, né, oficial, assinado, não autorizando a transfusão de sangue em caso de acidente. Você já pensou? É muita fé, né? Tem que elogiar essa fé toda deles. Agora, é uma fé baseada em nada, porque não há isso em lugar nenhum. Isso é uma interpretação que eles fazem de costumes alimentares dos judeus de 2.500 anos atrás. Você já pensou? O mesmo livro de Levítico proíbe aparar a barba, sabia? Uhum. Você apara a barba? Sim. Você está contra Levítico. Então, será que a Testemunha de Jeová apara a barba? Eu conheço uns Testemunhos de Jeová que não tem barba, não. Eu também. Então, por quê? Pega uma coisa ao pé da letra, a outra não. É meio estranho. O próprio livro de Levítico proíbe comer camarão. Diz que é uma abominação. Então, será que eles não comem camarão? Então é mais ou menos assim. Isso fica, isso sai, isso fica, isso sai, a critério do fundador da seita. Aí é complicado. É verdade, cara. E isso daí é uma coisa que a gente acaba tendo que conhecer realmente para a gente poder saber o que falar também, né? Qual é a visão católica, a visão do que a gente, na verdade, a gente tem que conhecer o que a gente acredita para depois a gente poder também dizer o que nós não vamos acreditar. E daquela forma que a gente está conversando aqui durante o podcast. Não é para julgar o outro, não é para dizer que nós somos melhores do que ninguém. É o que faz sentido para a gente, é o que faz sentido para a nossa fé. E entender isso sobre as Testemunhas de Jeová que eu estou dizendo aqui, não me dá o direito de julgá-los, não são de Deus, olha, são do demônio, olha, Deus não... Nada disso. Deus os ama, compreende a limitação deles, abençoa, atende às orações dele, tudo igualzinho a minha. Sim. Eu atendo eles com muito carinho quando eles recebem. Só quando eu falo que sou católico, eles vão embora. Aí é complicado, entendeu? Tipo assim, eu converso, eu falo sobre a Bíblia, mas você tem religião? Tenho, sou católico. Ah, então tá, obrigado. Então, bom, então respeitando sua religião, né? Que bom, né? Mas é isso, tá, gente? Então, acima de tudo é respeito, né? Porque eu vejo, agora eu vou voltar pro meu achismo de novo, se você me permite, né? Porque como eu já falei aqui, eu sou católico há 10 anos, né? Eu sou um convertido pro catolicismo. E eu percebi até de forma, não generalizando, mas de forma como lidar com os Testemunhos de Jeová, os católicos são muito mais receptivos em lidar com os Testemunhos de Jeová do que muitos protestantes. Não, eles são bons de conversa, eles são agradáveis, não são chatos, não. Sim, sim.
são chatos lá dentro. Porque depois que você entra, aí deve ser uma chatice. Você tem que seguir toda essa regra. Mas, no geral, são pessoas muito legais. Sim. E Carlos, falando sobre essa questão de... hoje tem muitas pessoas espiritualistas, né? Que aí vai numa terapia reikiana, pratica yoga, né? Tem uns contatos assim meio adversos também com essa questão assim, do universo. São os jovens místicos que a gente conhece hoje. O que a igreja diz sobre isso? É permitido também? Porque é pessoas que entram em questão de hipnose, aí tem um regresso para falar quando você estava lá dentro do útero ou com sua outra vida, que aí já vai para uma questão do espiritismo. Mas pegando esse contexto todo de espiritualidade, nesse sentido mais de yoga, terapia, o que a igreja pensa sobre isso? Muito bom. Yoga, você já fez? Não, nunca. Reiki, já fez? Não. Sabe o que é? Sei porque eu já recebi no podcast. A pessoa impõe as mãos, né? É energia. Yoga, reiki, hipnose, constelação familiar. Isso. Já ouviu falar? Já. Tudo isso já recebi no Ar Podcast. Você entrevistou o pessoal, né? Aliás, ele tá fazendo isso que eu vou fazer uma propagandazinha para eles. Assista o Noar Podcast. Botou da outra vez o link aqui na descrição? Bota de novo. Noar Podcast. É o podcast do Thiago. Ele conversa com Deus e o mundo sobre tudo, hein? Então, assista, porque aumentar a sua cultura, gente. Não fica só fez coisa de Bíblia. Não fica assim, não. Você fica limitado na vida. Você tem que ver tudo, saber tudo. Então, o Thiago entrevista vários profissionais. Não quer dizer que você vai concordar com todo mundo, mas é importante você entender o que existe, o ponto de vista de muita gente aí, coisas diferentes, assuntos diferentes. E política também? Política também. Então, quem quiser votar... Assiste o podcast. Aqui tem cadeirada, não? Não. Nunca deram uma cadeirada aqui? Eu tô fixando agora no chão. Parafusando no chão a cadeira? Tô. Bom, então vamos lá. Yoga, reiki, hipnose, constelação familiar, tudo isso. Tudo isso são processos terapêuticos. Enquanto você busca esse tipo de ferramenta como processo terapêutico, ok. Não tem impedimento nenhum do católico fazer yoga, do católico fazer reiki. Eu conheço uma freira, inclusive, que é mestre reiki. Interessante. Então, não tem problema nenhum fazer hipnose. Agora, a partir do momento que você começa a misturar, eu estou fazendo reiki com um cara que é hindu. Então, antes do reiki, a gente tem uma sessão de culto aos deuses hindu. Aí complicou. Porque você pegou uma ferramenta que é terapêutica para misturar com religião. Agora, se você vai em um profissional neutro com relação à religião, pode fazer a prática sem problema nenhum. Faz o reiki, faz a hipnose, faz o que você quiser fazer, enquanto processo terapêutico. Pronto. Agora, se eu for fazer constelação familiar, e aí eu tenho que ver, porque eu estou recebendo maldições dos meus antepassados, que eles vão passando maldições, eu tenho que limpar as maldições. Maldição de quê, meu filho? Toda maldição foi levada na cruz. Não tem maldição de antepassado nenhum. Não tem. Não é da Igreja Católica isso. Então, para que serve a constelação familiar? Não tem maldição, mas tem heranças emocionais, aprendizados, coisas que eu aprendi com minha avó, que eu faço e que não é bom hoje, eu tenho que cortar esse aprendizado. Eu tenho situações emocionais de traumas do meu pai que eu assumi para mim, eu aprendi com ele na convivência a ter esse trauma. Então, se a constelação familiar for algo para tratar questões emocionais, questões psicológicas, traumas, maravilha, ferramenta boa, ajuda muita gente. Agora, quando entra com questões espirituais, pode parar, porque aí já mexeu num campo que não é dele. Sim. Aqui, inclusive, no podcast eu recebi um hipnólogo católico também. Eu também sou. Você é hipnólogo também? Eu dou cursos de hipnose,
Nunca atendi. Você atende uma vez ou outra individualmente, eu não gosto muito. Eu gosto do palco, eu gosto de aparecer, sabe? Não gosto de ficar atendendo individual, não. Mas dou curso de hipnose, inclusive, que já legal. Dando um furo aqui. Olha furo. Que legal, hein? Break news. Breaking news. Alunos da Bíblia Mais. Atenção, você que é aluno da Bíblia Mais, agora, finalzinho de novembro, já vai entrar no ar um curso novo da Bíblia Mais. É um curso de final de ano com hipnose. Para que eu falar de hipnose num curso de Bíblia? Para você não cair na conversa fiada de quem usa hipnose para te levar para qualquer lugar e arrancar teu dinheiro, cara. O que mais tem, Tiago, é gente aí engravatada usando hipnose para arrancar dinheiro das pessoas. Então faz uma cerimônia com uma música, um tom de voz e uma vibração, aí a pessoa vai dar aquele dinheiro. Processo hipnótico. Então você vai estudar hipnose comigo para abrir tua cabeça. Não é para você fazer hipnose com ninguém, não. É para você entender como funciona o cérebro e não cair na maracutaia de quem usa essas ferramentas para tomar teu dinheiro, cara. Então, muito alunos bom. Da Bíblia Mais, aguardem aí. Muito bom, muito bom. Cara, tem um pastor protestante que é até muito famoso, né? Que é adventista do sétimo dia. A gente falando sobre essas religiões, seitas e tudo mais. Os adventistas podem ser considerados também uma seita e justamente não sei, no que eles acreditam, né? Porque pelo que básico conhecimento que eu tenho é que o domingo não seria o dia do Senhor para eles, seria o sábado. Isso interfere muito e pode ser considerado uma seita também, ou é mais tranquilo nesse sentido? O adventista, ele surge junto com as testemunhas de Jeová. Tá. São seitas ou ideias adventistas no sentido de quê? O que é o adventismo? É o foco total na volta de Jesus. Advento quer dizer aparecimento. Certo. Na Igreja Católica, a gente tem o tempo do Advento, que antecede o Natal, que é a espera para o Natal, a espera para o aparecimento de Cristo, a espera do Advento, ou seja, do aparecimento de Jesus. O Adventismo é um movimento que dá o foco total ao aparecimento de Jesus na segunda vinda. Então, eles são focados nisso, no fim do mundo, na volta de Jesus. E a ênfase está em datas, marcação de datas. O fundador das Testemunhas de Jeová marcou várias vezes a data de fim do mundo. Para eles, inclusive, Jesus já voltou. Você sabia disso? Não. Para as Testemunhas de Jeová, Jesus voltou em 1914. Uau. E está reinando invisivelmente. Foi a Primeira Guerra Mundial. Não sabia. Então, cada um crê no que quiser. O negócio é o seguinte: adventista, testemunho de Jeová, está em foco disso, do advento de Cristo, do aparecimento de Cristo, da segunda volta. Então, toda a doutrina deles é construída em cima disso. E o adventista tem um agravante, que é uma igreja do Antigo Testamento. Eles dão mais ênfase a Moisés do que a Jesus. Estão esperando Jesus voltar. Mas, na prática, ali, quem manda é Moisés. É a turma de Moisés do Antigo Testamento. Então, tem a restrição alimentar, o que eles comem, o que não comem, baseados no Antigo Testamento. Tem a questão do sábado, que eles continuam guardando o sábado. Eles têm centros universitários. E a Universidade Adventista, ela ensina que a criação do mundo se deu em 6 dias. Eles lá não ensinam a ciência. Eles ensinam o texto simbólico bíblico que eles leem literalmente. Então, é uma salada, gente. É uma maravilha. Que interessante, que interessante. Vivendo e aprendendo, hein, Carlos? E cada um acredita no que quiser. Cada um acredita no que quiser, meu pois filho. É. Eu não tenho problema nenhum com isso. Não, eu também não. Eu acho o seguinte: qual é o princípio do Evangelho? É o amor, é a misericórdia, é a caridade, é fazer o bem ao outro. Foi o que Jesus ensinou nas bem-aventuranças. Leia as bem-aventuranças, você vai ver como é que se vive como um cristão.
Agora, crenças, depende da família do cara, depende de onde ele nasceu, depende dos traumas dele. Eu mesmo, eu sou católico por quê? Porque eu nasci no Brasil. Agora, se eu tivesse nascido lá no Oriente Médio, se eu tivesse nascido no meio dos muçulmanos, eu ia ser o quê, Tiago? Eu não ia ser muçulmano. Se eu tivesse nascido na Índia, eu não ia ser hinduísta. Como é que eu vou julgar o outro pela religião dele? É verdade. E se você está chegando até agora nesse podcast aqui e ainda não deixou o seu curtir, o seu gostei, o seu joinha, essa é a hora. Não fica com o coração duro de pedra, coloque um coração de carne, Isso. né? Não é? E deixe seu gostei aqui nessa Tiago, transmissão. eu acho que vai ser pastor e vai usar hipnose. Não vou não. No máximo aí um coordenador de grupo de oração. Muito bem. Mas agora chegou a hora da gente responder as perguntas dos católicos que estão assistindo os nossos até episódios. Agora não estou respondendo pergunta, não? Não, é minha. A pergunta é que isso é tudo minha. aí é da sua cabeça? Mais ou menos. Rapaz. Não, mas muitos é. Ele muito deve ficar é. a semana Boa inteira. parte. O que eu vou ferrar o Carlos? Aí ele fica assim, né? Não, Thalia? Thalia fica nervosa. Thalia fica nervosa. Mas agora eu tô de olho aí nos comentários, não somente das nossas lives do domingo, que é o episódio completo, mas também dos cortes. Então, se você tem uma dúvida, uma pergunta, deixa nos comentários que eu tô de olho e a gente traz aqui pra gente poder perguntar pro Carlos, beleza? Com nome ou sem nome? Então, esses ainda vão ser sem nome porque foram os que eu tirei Aqueles antes. primeiro, né? Exatamente. Ó, é problema dele, ele que não tá falando o nome de vocês, hein? Desde segunda-feira passada, todos que Você estão já entrando tá estão separando com os nomes. Com os nomes, Tá certinho. Certo. Em breve teremos os nomes. Exatamente. Carlos, como que eu consigo esquecer uma pessoa que já perdoei, mas meu coração eu sinto que não? Me dê uma luz, quero perdoar e ficar perdoado e dormir em paz. Bom, aí ele tem que fazer terapia. Porque isso aí que ele está falando, como é que eu esqueço, isso é processo terapêutico. Perdoar não tem nada a ver com esquecer. Perdoar tem a ver com você desistir de fazer o mal à pessoa. Perdoar tem a ver com você desistir de vingança. Desistiu disso? Você perdoou. Agora, eu não esqueço. Aí você tem que fazer terapia. Por quê? Aí vem a hipnose ajuda a gente a entender essas coisas. A programação neurolinguística ajuda a gente a entender. O cérebro grava com duas maneiras. Ou é por repetição, por isso que eu falo sempre, a repetição é a mãe da aprendizagem, ou por emoção. Quando você tem uma emoção muito forte associada a um evento, aquilo grava. A emoção é a cola da memória. Então, a pessoa que tem uma experiência, como deve ser o caso dessa pessoa, uma experiência muito negativa com alguém que teve uma forte carga emocional, é difícil esquecer. Não esquece. E não quer dizer que não tenha perdoado. Veja, eu não tenho vontade de vingança, eu não tenho vontade de nada, mas eu não esqueço. Ok, você perdoou. O seu problema é esquecimento. Porque o seu problema é emocional. Tem uma emoção forte atrelada a essa lembrança e essa emoção gruda isso na memória. Por isso que a emoção é a cola da memória. Aí eu recomendo que você faça um processo terapêutico, que você trabalhe terapeuticamente a limpeza dessa emoção. Aí volta o que a gente falou antes. Tem hipnose para isso. Tem reiki, eu não sei se trabalha isso. Sinceramente, eu não sei. Mas pode ser uma terapia com um psicólogo. Aí você vai para um processo psicológico para tratar essas emoções. Boa tarde, estou aprendendo muito com as suas aulas. Gostaria de saber, na época de Jesus, quem celebrava ou abençoava os casamentos. Não eram os rabinos? Não tinha casamento religioso no tempo de Jesus. Não tinha bênção sobre casamento. O casamento na época bíblica era assim: Tiago conheceu Thalia, vocês se gostaram? Vão ficar juntos? Vão. Casou. Faz uma festa, chama todo mundo, que os convidados levem o vinho, e aí pronto, está feito o casamento. Não tinha casamento religioso. Inclusive, não tinha casamento religioso nos primeiros 300 anos da Igreja Católica. Depois do ano 300 e alguma coisa, é que começam a ter as cerimônias religiosas de casamento,
que começam a ser feitas na porta da igreja, porque era público. Então se fazia na porta da igreja. Depois colocaram para dentro, mas antes se fazia ali. Que bacana. Muito bom todos os conhecimentos. Gratidão. O Tiago ele falou do céu. É um tema muito bom. Sou catequista e as crianças querem saber melhor o que é o céu. Muito obrigado. Um abraço. E aí, Tiago, o que é o céu? Você já esteve lá? Não, ainda não. Eu também não fui. Espero ir. Espero também. Um dia. Eu acho que a melhor definição de céu, Paulo é que dá. Na carta dele aos Coríntios. Ele fala assim: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa definição é ótima porque ela diz tudo e não diz nada. Ela não diz nada porque ela não explica como é o céu. Como vai explicar? Não tem como explicar. Mas ela diz tudo. Porque o que é o céu? É tudo que o olho humano jamais viu. Não tem nada aqui na Terra que possa se comparar. Qual é a coisa melhor que tem na Terra? Para você, qual é a melhor coisa? Cada um acha uma melhor coisa. Não é. O céu é mais. Não é a coisa melhor que você já ouviu até hoje, o que o ouvido humano jamais ouviu. Então é muito melhor. E é muito maior do que o coração humano jamais imaginou. Então, quando me perguntam o que é o céu, eu só sei explicar isso. Mais nada. Porque o que passar disso, Tiago, é pensamento, achismo, loucura, uma palavra bonita, elucubrações. Gostou? Primeira vez que eu ouvi essa palavra. Meu filho, depois você põe no Google aí. Tá. É isso. É achismo. Aí, pegando a palavra do Tiago, achismo. Bacana. Carlos, obrigado por esse podcast. Tá muito bom as aulas. Aí, Tiago, você tá demais. Poderia falar mais sobre o purgatório? Está na Bíblia? Professor, você falou que o purgatório não é para o perdão do pecado. É um momento de desapego. Então, por que rezamos pelas almas do purgatório? Se não depende das minhas orações, se sim do desapego delas, e reorganização interna delas. Pois é, rapaz. É que o pessoal pensa, Tiago, que oração é uma palavra mágica. Uhum. Então eu tenho que falar essa palavra aqui para ter um efeito lá. Tá. Mas já que depende delas, então não adianta eu orar. É mais ou menos assim que o pessoal pensa. Uhum. Bom, Tiago, você durante sua vida tem algumas questões que dependem de você. Uhum. Depende de você fazer. Mas se eu chegar e falar, Tiago, isso aqui depende de você, mas eu estou contigo, não desanima não, que eu estou com você, isso te ajuda ou te atrapalha? Ajuda. Ajuda. A oração pelos mortos é um pouco isso também. É eu dizer para as pessoas que estão no purgatório, olha, eu não esqueci de você, eu te amo, eu estou contigo, eu lembro de você, eu estou com você, faz o seu processo de limpeza, mas eu estou junto. Entende o que é caridade? O que é amor ao próximo? Por isso que a gente faz oração. Para que diga para eles, olha, eu estou junto com você, vamos embora, eu me lembro de você, você é importante para mim. Então, eu acho que está respondida a questão que ele colocou. Agora, a primeira que ele falou é se o purgatório está na Bíblia. Está na Bíblia. Né? Não está na Bíblia. Pode ler a Bíblia todinha, não vai encontrar essa palavra na Bíblia, purgatório. Mas então eu não acredito. Bom, você acredita na Bíblia? Também não está a palavra Bíblia na Bíblia. Então, veja, para a Igreja Católica, a Bíblia é uma parte. A outra parte é a tradição da igreja. Então, se você é protestante, você tem que ficar falando, está na Bíblia, só aceito o que está na Bíblia. Embora nem seja tanto assim, enfim. Mas tá bom, está na Bíblia. Agora, se você é católico, está na Bíblia e está na igreja, está na tradição da igreja, está na Bíblia, o católico vai com os dois.
Porque se não for assim, nem a palavra Bíblia você pode usar, porque não tem a palavra Bíblia na Bíblia. Perfeito. Tá? Perfeito. Sobre o batismo, por que exigir que o casal se case para batizar os filhos, sendo que o batismo é para o filho e não para o pai e nem para a mãe? Mas não tem essa exigência. Se tem algum lugar fazendo essa exigência, é exigência particular do lugar. Da Diocese de Xangai. Mas o pai e a mãe não tem que estar casado. Não precisa nem ter pai nem mãe, não precisa nada. Precisa ter a criança para batizar. Então não tem, atenção, não tem essas regras. Quer ver uma que me passaram outro dia? Vamos ver a Essa nova. é polêmica, hein? Vamos ver a nova. Essa é polêmica. Numa cidade aí, me mandaram no WhatsApp. Numa cidade aí, acho que é lá em Marte. Ah, tá. Xangai está muito perto. Xangai está perto. O padre se recusou a celebrar o casamento, porque um dos padrinhos é gay. Polêmica. Padrinho do casamento. Então o padre se recusou e a família, muito frequentadora da igreja desse padre, teve que chamar um padre de fora para celebrar. Porque o padre se recusou a celebrar o casamento, cujo padrinho era gay. Tá bom. Isso está certo? Isso é uma questão do padre. Porque a igreja não põe nenhum critério para padrinho de casamento. Primeiro que não chama de padrinho, chama de testemunha. A única coisa que tem que ser é a testemunha estar presente maior de idade para testemunhar que houve aquela cerimônia. É só isso. Não é para ser exemplo de nada, não é para professorar ninguém. Não, é só para ser uma testemunha. Tem que ser humano, tem que ser maior de idade e tem que estar presente. É isso. Se o cara é gay, se o cara é budista, se o cara é ateu, não interessa. Testemunha de casamento é isso. Então, olha, Tiago, é criação de regra em cima de regra para marcar regra, que é um horror. Por isso que a gente tem que sempre pensar, a Igreja Católica, oficialmente, ensina o quê? É muito mais simples do que vocês pensam. É verdade. Essa pergunta aqui, eu vejo que dá um podcast, mas eu acho interessante trazer aqui, ó. Eu sempre achei que a história de Jó realmente tinha acontecido. Poderia explicar sobre o livro de Jó e como identificar que ele é simbólico? Obrigado. Primeira coisa, o Antigo Testamento está dividido. Livros Pentateuco, os 5 primeiros livros, livros históricos, aí depois vem os livros sapienciais. São 7 na Bíblia Católica. Os livros sapienciais não estão dentro dos livros históricos. Estão dentro dos livros sapienciais, que são livros de poesia. Jó está lá. Um dos 7 livros sapienciais é Jó. Então, de cara, já está dizendo, não é um livro histórico. É um livro sapiencial. Sendo um livro sapiencial, já está claro, você lê a história, você vê o seguinte, aí tem que ter um olhar mais técnico para entender isso. Ali dentro do livro de Jó tem 2 textos diferentes. Tem a história de Jó em si, que é o miolo do livro, e tem a introdução e a conclusão. Quando você começa a ler, você percebe que a introdução e a conclusão estão escritas de um jeito, e o miolo do livro está escrito de outro. São 2 autores diferentes. Um está escrito em prosa, o outro está escrito em verso. Sabia dessa, Thiago? Não, não sabia. Então, o livro de Jó é uma montagem de 2 textos diferentes. Primeiro se escreveu a história de Jó. E depois se escreveu a introdução e a conclusão. Por quê? Porque o livro de Jó foi censurado. A história de Jó, ela é uma crítica às autoridades de Jerusalém, aos sacerdotes. Para que esse livro não ficasse crítico contra as autoridades de Jerusalém, as autoridades, os sacerdotes de Jerusalém, escreveram a introdução e a conclusão que mudam o sentido da história.
Então, quando você lê o livro, o miolo só é um sentido. Mas quando você lê a introdução e a conclusão, mudou. Entende? Quando você vai recontar uma história que você põe alguma coisa a mais assim, para mudar, foi isso que foi feito. E tem um versículo do livro de Jó, finalizando lá o capítulo 42, eu acho que é o versículo 6, se eu não me engano, que está traduzido errado em todas as Bíblias. Não está como está no hebraico. Até porque o hebraico é dúbio, dá duas traduções. Mas, a depender da tradução de Jó 42:6, eu acho que é Jó 42:6, a depender de como esteja traduzido, a história muda completamente. Só que aí, isso aí, meu filho, dá uma aula. Se você tiver interesse, tem lá no livro Adão e Eva para Adultos sobre isso. Jó 42:6, exatamente. Esse versículo é o mais importante do livro de Jó. E dependendo de como ele é traduzido, muda a história todinha. Agora você vai falar, né, cara? Pelo amor de Deus. Não vou falar. Não vou falar. Deixa para Adão e Eva para Adultos. Aqueles que estão fazendo o curso Adão e Eva para Adultos vai saber. A história é muito longa. Isso aqui dá uma conversa de 1 hora. É por isso que eu falei, daria um podcast só sobre Exatamente. isso, né? Muito bom. Gostaria de saber por que o demônio só começou a aparecer no Novo Testamento. Muito bem, porque antes... Vai de Você já sabe o que eu vou falando, já. Antes, Deus era tão mau que nem precisa de demônio. Porque o Deus visto no Antigo Testamento, por exemplo, lê Ezequiel... Lê Levítico, lê Números. Tem uma passagem em Números que Deus fala que o povo vai comer a carne dos próprios filhos. Pai vai comer a carne do filho, mãe vai comer a carne da filha. Você já pensou que brutalidade? Então, a visão do Antigo Testamento é que Deus faz o bem e faz o mal. Isaías tem Isaías 42 diz isso. Deus faz tanto o bem quanto faz o mal. Aí, quando vai avançando o entendimento, e Jesus vem mostrar que Deus é bom, Deus é amor, Deus não faz o mal, então se entendeu que há agentes maus. Pessoas, seres, anjos, seres humanos, que, criados bons por Deus, escolheram o caminho do mal. É por isso que essa noção de demônio vai só chegando lá perto do Novo Testamento e do Novo Testamento em diante. É um desenvolvimento de entendimento. A Bíblia, eu costumo dizer, que ela vai mostrando a evolução do pensamento humano a respeito de Deus, vai se desenvolvendo, até que chega no Evangelho e coroa tudo isso. É interessante esse texto que eu trouxe hoje do Vaticano sobre Medjugorje, porque o Vaticano fez uma leitura das mensagens de Medjugorje igualzinho se faz da Bíblia. Na Bíblia, tem mensagens que não combinam mais, que não têm a ver com o Evangelho, que não devem mais ser seguidas. Coisas que são ultrapassadas. A mesma forma, as mensagens de Medjugorje. O Vaticano leu da mesma maneira. Tem coisas na mensagem de Medjugorje que se deve à limitação do vidente, não de Nossa Senhora. E tem coisas na Bíblia que se deve à limitação do pessoal da época, que não tem nada a ver com Deus. Perfeito. A mente expande, não expande, Tiago? Muito. O que é indulgência plenária? Ih, rapaz, mas isso agora, nesse momento, isso dá outro podcast. Indulgência plenária. Resume aí, depois a gente faz um podcast sobre isso. A indulgência, ela é algo parecido com o purgatório. Uhum. É para você se desapegar do pecado, é para você mudar seus hábitos. Indulgência plenária é um desapego total. Indulgência plenária é para você se livrar completamente, se libertar completamente daquele apego, daquele hábito pecaminoso. Pronto. Perfeito. Um padre disse que não ir à missa aos domingos é pecado mortal. Hoje eu ouvi o padre, que ela falou o nome do padre aqui, mas não vou falar, que isso é coisa do passado. E agora?
Responda-me, É professor. o mesmo padre? Não, é outro padre. O padre da paróquia dela disse que é pecado mortal não ir à missa aos domingos. Aham. E aí ela ouviu um padre da TV que disse que isso é coisa do passado e agora. Então, os padres estão cada um falando uma coisa. E eu que vou ter que resolver isso aí? Responda-me, ela botou, responda-me, professor. O que eu tenho a ver com essa confusão de padre? Vê bem. Catecismo da Igreja Católica. Quando fala aqui sobre missa, diz que é falta grave, presta atenção, Tiago, falta grave não ir à missa ao domingo. O que o catecismo diz é isso. Pecado grave, falta grave. Não diz mortal. Diz falta grave. Qual a diferença? Tem muita. Para ser pecado mortal, tem alguns critérios. Primeiro, ser uma falta grave, mas não só. O que é uma falta grave? É ir diretamente contra um dos 10 mandamentos. Então, critérios para ser pecado mortal. Ir diretamente contra um dos 10 mandamentos. A pessoa tem que saber de tudo isso e a pessoa tem que querer ir contra. Então, pecado mortal. Tem que ir contra um dos 10 mandamentos, a pessoa tem que saber que está fazendo isso e tem que querer isso. Aí é o pecado mortal. Quando fala em pecado grave, faltar à missa, o que está falando? Que está falhando o primeiro mandamento. Perdão, o primeiro critério, que é ir contra o mandamento. Não quer dizer que chegou a ser mortal. Porque para ser mortal, tem que saber e querer. Eu quero ir contra o mandamento. Eu quero ir contra Deus. E a gente sabe que muita gente que não vai à missa, não é por causa disso, Tiago. É porque embolou a agenda, complicou, chegou visita, está doente, está com outro compromisso, tem uma viagem. Então ele pode ter feito grave, pode, porque falhou no primeiro mandamento, mas não chega a ser mortal, não matou a graça de Deus em você, o amor de Deus não morreu em você. Está claro o que eu estou dizendo? Está perfeito. Então veja, faltar à missa ao domingo é pecado mortal? Pode ser, não quer dizer que é. Depende da sua intenção, depende do que aconteceu. É alguma coisa que você não controla? É alguma coisa que é difícil para você? É alguma coisa que aconteceu, um imprevisto, um acidente? Você fez por querer? Como é que é isso? Entende? Então, padres que estão aí na discussão, vou dar uma cadeira para cada um. Preste atenção, padres. O que o Catecismo da Igreja Católica diz é isso. É grave, não quer dizer que seja mortal. Tem essa diferença. Muito bom. Inclusive, você, nessa resposta, respondeu a pergunta de baixo, que era o pecado mortal. Pois então, já olha que maravilha, hein? Tem aqui no canal vídeo sobre pecado mortal. Se você digitar aí no YouTube, tem que ser no YouTube, católicos querem saber pecado mortal, vai cair num vídeo que eu acho que tem uns 15 minutos, onde eu explico detalhadamente isso. Beleza. Por que Deus mudava o nome das pessoas? O nome traz um significado na vida ou na personalidade dessas pessoas? Não é bem Deus que mudava, né? Era tradição dos judeus mudar nomes quando você vai mudar de posto. Por exemplo, Oséias mudou de nome para Josué. O Josué, que a gente chama de Josué, antes o nome dele era Oséias. Moisés mudou o nome dele porque ele mudou a posição dentro do grupo. Então tem isso, essas mudanças de nome. Abraão, né? Abrão passa a ser Abraão. Ali, no caso, a história fala que foi Deus que mudou. Sarai, Sara. Jesus mudou o nome de Pedro, botou um apelido nele, né? Era Simão, Jesus chamou de Pedro. Jesus também botou apelido em João e Tiago, os Boanerges, filhos do trovão, para você ver que era gente tranquila, né?
O xará. Entendi. As últimas 2 perguntas de hoje, tá, Carlos? Passa Últimas rápido. 2? Já acabou? Tá passando rápido. Tá ali, ainda tá nervosa ou acalmou mais? Agora Tá tranquilo, calma, né? agora Foi tá de calma. boa, né? Ó, a pergunta que eu vou fazer agora, ela tem a ver com o tema que foi do podcast de hoje, inclusive a gente falou, né? Vamos lá, ó. Sobre contaminação oriunda de comidas, bebidas e lugares. Fale um pouco sobre isso, por favor. Mas que tipo de contaminação? Comeu comida estragada? Não, acho que não, acho que é oferenda que ela tá querendo dizer Não, isso aqui. aí, gente, é bobagem. Isso é bobagem. Isso não tem nada a Cosme ver com a Igreja Damião. Católica. Nada. Ai, um docinho. Posso dar pro meu filho docinho de centro espírita? É gostoso o doce? Sabe aqueles negócio... Ainda tem cocô de rato? Uns docinhos. Tem aí da entrega. Eu já peguei Ainda faz? Eu já peguei uma Aquilo eu sacolinha dessa. adoro, aquele cocô. Não tem gosto de nada aquilo, Nada, né? é isopor. É um troço esquisito, mas é gostoso. Só vejo na época de Cosme Damião, que aliás é agora, não é? É. Dia 27, que dia é hoje? Hoje domingo. Hoje domingo, sei lá que dia é. Eu sei que... Hoje é 22. Dia 22, então. Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem, dia 27, então, já separo minha sacolinha aí de Cosme Damião. Veja, presta atenção. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 8, ele diz assim, ó, vocês estão preocupados de comer comida entregue aos ídolos, porque lá em Corinto tinha um templo que ficava de frente para a feira. Então os feirantes, ao abrirem as suas barracas para vender, eles ofereciam a Apolo, o deus do templo, lá de Corinto, os alimentos que eles iam vender. E aí os cristãos estavam preocupados com isso, perguntando, Paulo, a gente vai na feira, mas o feirante já ofereceu a comida a Apolo. Eu posso comer? Aí Paulo diz assim, existe Apolo? Não existe. Então, que contaminação? Contaminação de quê? Só existe um Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoou todos os alimentos, é tudo dele. Então, se o cara ofereceu para quem ele quiser oferecer, o problema do cara não existe aquilo que ele está oferecendo. Existe na cabeça dele. Aí Paulo fala, coma. Só ler lá, 1 Coríntios 8. Coma. Então não tenha medo. Ai, contaminação. Gente, eu não sei para que Jesus morreu. Eu não sei. Jesus morreu, levou os pecados, levou as maldições, tudo, como diz o Novo Testamento. Mas eu continuo tendo medo de macumba, eu continuo tendo medo de diabo, eu continuo tendo medo de praga. Então Jesus é o quê? A Rainha Elizabeth. É só para parecer. Mandar mesmo, quem manda é o pessoal da feitiçaria. É uma loucura, Tiago, porque não conhecem o Evangelho. Não sabem nada do que Jesus falou, do que Jesus fez. Vivem na superstição, se dizendo católicos, mas são supersticiosos. Complicado. É, meu filho. Ó, essa aqui botou em caixa alta. Ih. Por favor, vejam minha dúvida. Então. É só para ver. É, só para Não ver. vou Eu já responder, vi não, aqui. só vou ver. Então, aprendo muito com a sua explicação, Carlos. Obrigado. Mas se Santo Agostinho falou que o diabo é um cão que só pega quem chega perto, então pode acontecer, como você disse... Pode acontecer o quê? Tipo assim, do diabo pegar a pessoa, entendeu? Como você disse que ele ainda planta maldades. Conheço um padre muito forte na fé. Ué? Vacilo, cara. Ué, fiz nada. O seu aqui me desconcertou, cara. Vamos lá. Conheço um padre muito forte da fé que passou por uma situação que ele fala que foi uma tentativa do demônio, mas a fé dele foi maior. Você pode explicar? Por que você está rindo? Eu não sei. Veja, Desculpa. Se o padre é forte na fé, eu não conheço, não sei quem é o padre, amém, que ele seja forte na fé. Agora, o demônio é o seguinte, você dá brechas ao demônio
quando você pratica o mal, quando você pratica violência, quando você se torna odiento, quando você não perdoa, quando você guarda raiva, quer vingança, aí o demônio entra. E eu vou te falar uma coisa, você pode se tornar pior que o diabo. Porque o ser humano, Tiago, se endiabra de uma maneira que se torna pior que o diabo. Porque, veja, Jesus expulsou demônios, eu já contei isso aqui. Jesus expulsou demônios à vontade, lá na Galileia, Cafarnaum, na região dele lá. Mas ele, quando enfrentou pessoas que tinham ódio no coração, e que ele falou, vocês são filhos do diabo, ele não tirou o diabo de nenhum deles. Por quê? Porque eles já tinham se tornado diabos. Eles já tinham se tornado pessoas más, demoníacas. E tem muita gente que, em nome de Deus, se endiabra. Em nome de Deus, se tornam pessoas odientas, acusadoras, julgadoras, discriminadoras. São diabos que fazem a sua diabrice em nome de Deus. Então, olha, eu não sei o que o padre fez aí, o que aconteceu com ele, para ele dizer que foi obra do diabo, ok. Eu só vou dizer que a grande obra do diabo é o ódio no seu coração. E aí quando Santo Agostinho diz, ele é um cão que está amarrado, mas morde se você chegar perto, morde em que sentido? Não é que vai te arrancar um pedaço, não é que vai capotar com o seu carro, o diabo está interessado nisso, o diabo está interessado em semear o ódio, semear a mentira, o engano, colocar as pessoas sob uma prisão mental, psicológica, fazer você dominar os outros, fazer você se vingar, é te dar a sensação de poder. O que o diabo oferece a Jesus na tentação? O diabo oferece todos os poderes de todos os reinos. Ou seja, esse desejo de poder, de conquista, de dominar, eu faço o que tiver que fazer, mas eu vou conseguir. Isso é diabólico, isso passa por cima das pessoas, isso gera ódio, gera controle, gera falta de respeito com todo mundo. Essas são as obras do diabo, que se você bobear, você entra. Porque a gente tem uma facilidade danada em massagear ego. Eu preciso ser querido pelas pessoas, eu preciso ser amado, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ganhar mais, eu preciso ser visto. Ainda mais na cultura da rede social, todo mundo tem que ser visto. Isso tudo é muito perigoso. Perfeito. É isso aí, muito bom, muito bom. E você que assistiu esse episódio aí, ficou com suas dúvidas, deixa aí nos comentários a sua dúvida que a gente vai trazer aqui. São muitas dúvidas, né? As pessoas, graças a Deus, estão participando bastante, Carlos. Então, cada episódio vai batendo recordes de mensagens, de perguntas, né? O pessoal interage, mas também deixa várias dúvidas. Então, muito obrigado pelas suas perguntas aí e bote aí as suas dúvidas que a gente vai trazer aqui nos episódios. Participe! Isso é importante para o engajamento. Último recado, quarta-feira agora, dia 25, 8 da noite, nós teremos um aulão mensal especial do mês da Bíblia, ferramentas e técnicas para o estudo da Bíblia. Então se prepare aí, vai estar ao vivo comigo aqui no YouTube, quarta-feira, 8 da noite. A gravação não vai ficar disponível. Quando terminar o aulão, sai a gravação do ar, só vai ficar disponível na plataforma Bíblia Mais, para os alunos da Bíblia Mais e para os alunos da Teologia. Tiago, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi bom, hein? Gostou? Eu gostei. Eu também. Espero que todos tenham gostado. Traga mais perguntas, ria mais. Vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva nada. Tiagão, obrigado. Obrigado. Carlos me quebra desse jeito, ele é engraçado. O que eu tô fazendo, gente? Não, eu tento segurar a minha risada, mas hoje não deu, não. Na hora que eu falei, o cara... já era. É porque eu fiz assim... já era. É ironia, cara. Você é uma pessoa irônica, cara. Meu filho. O problema é dele, ele tá me xingando. Tchau, gente. Tchau. Bom domingo.